Sabe aquele abraço que tínhamos que dar no coleguinha depois de uma briga? Isso era praticar perdão. E é sobre isso que estaremos falando neste programa. Olá, meninas! Hoje nós estamos aqui com uma equipe diferente, né? Com a Michele, que já esteve uma vez, Valéria, nova aqui nesse sofá, e Paulinha, que também já esteve conosco. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que contraria bastante a vontade humana e é bem difícil, né, de ser tratado. Porque assim, se trata de relevar uma dívida e ainda sair ganhando. Como seria possível isso, né? Através do perdão. E é sobre isso que a gente vai estar conversando aqui. Afinal de contas, é necessário a gente praticar o perdão a todo momento, já que nós vivemos numa sociedade, né? Convivemos com as pessoas o tempo todo, cometemos falhas, né? Recebemos às vezes ofensas. Então vamos falar um pouquinho sobre essa questão. Bom, então a gente vai começar falando do perdão ao próximo. Então por que surge, né, tantos ressentimentos, tanta confusão às vezes, ressentimentos, mágoas? Porque nós realmente convivemos com pessoas totalmente diferentes da gente. E às vezes a gente, por pensar de um jeito e a pessoa pensar diferente, de repente ela é uma pessoa que é um pouco intolerante, é um pouco mais grossa, foi o jeito dela, a criação dela, e aí dá um choque. E aí vai surgindo, né, conflitos, às vezes pode criar mágoas, ou então aquela pessoa ela fez algo até realmente mais grave, envolveu a outra numa fofoca, numa confusão, e aí surge realmente sentimentos ruins. Mas ela diz assim, mas por que eu tenho que perdoar, já que foi ela quem me ofendeu, foi ela quem causou aquela situação? Por que sou eu que tenho que perdoar? Falando em relacionamentos, eu acho que a gente vê essa questão do perdão mesmo, claro, nos relacionamentos, né? Essa questão da ofensa, do ofender, do decepcionar, de repente, o outro, em todos os relacionamentos, mas a gente pode citar até aqui alguns exemplos, né? Por exemplo, um relacionamento de pai e filha. Às vezes o pai, ele teve uma criação com um pouco mais de rigidez, né? Ele precisou desenvolver uma estrutura um pouco mais forte, devido às situações que ele vivia. E hoje ele traz essa mesma educação, essa mesma disciplina para a filha dele. Então, às vezes, ele é aquele pai que impõe limites, né? Impõe limites nas amizades, às vezes ele pede para que a filha dele abra mão de algumas amizades, e isso já causa um desconforto na filha, já causa uma dor na filha, já causa um sentimento de decepção, às vezes é no namoro, né? O pai põe limites no namoro, ele pede para que a filha não escolha aquela determinada pessoa, porque ele tem os motivos dele, mas ela, por não entender, se sente chateada, se sente ofendida, né? Quantas são as filhas que até hoje, às vezes, culpam o pai por uma amizade que perdeu, por um relacionamento que ela teve que abrir mão, né? E, Paulo, a gente está falando assim, nós estamos nos colocando como as pessoas ofendidas. Mas e quando somos nós que ofendemos, né? Até mesmo quando nós machucamos essas pessoas. É por isso que é necessário que você se coloque no lugar, né, daquela pessoa. Porque nós também temos os nossos defeitos, nós também podemos ofender outra pessoa. E quando a gente se coloca no lugar, que a gente entende que nós também somos falhas, que nós também deixamos a desejar, a gente baixa mais essa expectativa de que a pessoa tem que ser igual. Não é. Como a gente não é com a outra. Então vai baixando essa expectativa. Então fica mais fácil para você perdoar. Mas você ouviu a gente falar que precisa perdoar o próximo. Então o que fazer? Como fazer isso? Agora eu quero saber como perdoar, já que vocês estão dizendo que a gente deve perdoar. Perdoar é você chegar para a pessoa e dizer, e falar assim, fulana, me perdoa por eu ter ficado chateada com você. É só isso? Não. É você realmente, perdoar. Não é você pedir o perdão dela. É você liberar o perdão para aquela pessoa. E isso não envolve sentimento, né? Você ficar sentindo, eu vou sentir alguma coisa para ir lá pedir perdão para ela. Não, é você decidir, eu vou perdoar. Porque, sabe por quê? Às vezes você carrega aquele sentimento e aquilo está te fazendo muito mal, está roubando o teu tempo, a tua energia. Você até na reunião, você está numa reunião e você ouve o pastor pregando sobre o perdão e automaticamente vem aquela pessoa na tua mente.
Então você está perdendo as tuas energias, perdendo as tuas forças por conta daquele sentimento. Abra mão, releve. Releve tudo aquilo, porque, como a Michele falou, você também ofende. Nós todas temos, né? Infelizmente, não queríamos ser assim, mas a gente acaba ofendendo alguém também. Então, Valéria, e às vezes agora tem gente ouvindo o que a gente está falando e ela pensa assim, mas eu nunca vou conseguir esquecer aquilo que fizeram para mim. Realmente não tem como esquecer, porque cada experiência, toda experiência vivida, ela é armazenada automaticamente mesmo dentro da nossa mente. Só com uma né? amnésia. Exatamente, né? E não é isso que a gente quer não, também, de jeito né? nenhum. Então não é esquecer, mas é desconsiderar, né, o que fizeram para mim, é isentar a pessoa daquela dívida. Isso. Você fazendo isso, você vai ter paz. Isso é o mais importante. Hoje, quantas pessoas se encontram presas ao passado por não se perdoarem? Muitas presas por causa de um relacionamento mal resolvido, por causa de uma mágoa, de repente por ter magoado um filho, de repente por ter magoado uma pessoa em um relacionamento e por não ter se perdoado. Então hoje ela não consegue continuar a vida dela. Ela parou no passado, né? Ela não consegue simplesmente continuar a vida dela. Tipo assim, bola pra frente. Ela continua simplesmente presa a um relacionamento ou presa a alguma coisa do passado, que ela viveu no passado, mas simplesmente pelo fato dela não se perdoar, de repente até aquela pessoa já perdoou ela, mas ela não conseguiu se perdoar até hoje, né? E ela não consegue, com isso, dar continuidade, né? E até mostrar que ela vai ser diferente, né? Tomar atitudes diferentes. E a gente vê essa questão do auto-perdão, a pessoa que não consegue se perdoar, ela costuma aceitar com muita facilidade problemas na vida. Ela costuma achar que aquilo que ela está passando, ela tem que passar mesmo, porque por algo que ela cometeu lá atrás. E quando, na verdade, isso não é certo. Um exemplo, ela traiu alguém. E hoje o relacionamento dela, ela está sendo de repente agredida, ela está sofrendo algum tipo de abuso ou traição, e ela acha assim, não, mas isso é porque lá atrás eu também fiz. Eu tenho que pagar. Eu tenho que pagar. Então ela acaba se punindo, né? Por não conseguir se perdoar, ela fica se punindo por aquilo por um erro que ela cometeu. Sabe que isso é um pouco comum, a gente ouve em algumas situações, no caso de mães que abandonam seus filhos, né? Isso já aconteceu há muito tempo atrás. Hoje, de repente, esse filho já é um adulto, já tem uma família, já tem uma vida estabilizada, é uma pessoa que está bem, que está definida, que está resolvida dentro de si, que não condena a mãe pela atitude que tomou, que já entendeu o porquê ela deixou o filho, de repente, no momento ela não podia, ela não tinha condições, ela estava passando por situações que o melhor foi deixar ela com outra pessoa, que daria essa assistência para o filho, mas a mãe, às vezes, até hoje não perdoou. Até hoje ela se vê nessa necessidade e fica se autopunindo para tentar corrigir uma coisa do passado que já é desnecessária, porque o filho já liberou o perdão. E ela se encontra nessa situação de autopunição, de cobrança, de não se ver merecedora de muitas coisas, né? Não se dá o direito de ter novas oportunidades, até de relacionamento com esse filho, que de repente hoje espera um outro tipo de relacionamento, não aquela mãe que todo momento pede perdão, que todo momento fica lembrando, trazendo à tona aquela história, porque para o filho já está resolvido, né? E ela acaba até errando, né? Por conta dessa falta de perdão a ela mesma, ela erra com a criação desse filho depois, né, de anos. Ela erra com os outros filhos também, né? Ela erra porque ela fica tentando corrigir algo que não tem mais como, né? E outra coisa também que causa essa falta de perdão a si próprio é a pessoa que se cobra demais. Sabe, a pessoa, você que está nos ouvindo aí, de repente você é desse jeito, você se cobra muito, você quer ser perfeita. E isso te prejudica, porque se você falhar um pouquinho, você se desespera. Isso é um problema tão sério que às vezes pode levar a pessoa até a loucura, porque ela se cobra demais, ela é exigente demais com ela mesma. Isso não é bom, isso não é saudável. Então, para que você se livre desse sentimento, você realmente deve se perdoar.
deve se limpar desse sentimento. Peça isso a Deus, peça isso ao Espírito Santo. Se você ficar olhando para o passado, você não vai conseguir olhar para frente. Então, a partir de hoje, se perdoa, siga adiante, se dê uma nova oportunidade. A gente já falou sobre o perdão ao próximo, o auto-perdão, e agora a gente vai falar sobre o mais grandioso e verdadeiro perdão, que é o perdão divino, né? Que é o perdão que apaga todas as nossas dívidas, todas as nossas falhas, todos os nossos erros, né? Tudo pro mar do esquecimento. Ficou para trás. E não importa, né, viver assim, se diante dos olhos dos homens esse erro, esse pecado era grande ou pequeno, né? Diante de Deus isso não é levado em consideração. A única coisa que Deus espera da nossa parte é o verdadeiro arrependimento, né? Que é quando nós olhamos, reconhecemos os nossos erros e daí em diante a gente decide não cometê-los mais, né? É claro que nesse processo também de arrependimento, se eu vejo necessidade, assim como eu desejo o perdão de Deus para a minha vida, né, me arrependendo, se eu vejo também a necessidade de pedir um perdão para outra pessoa, isso também faz parte. Ou de liberar o perdão também para a pessoa que me ofendeu, também Deus espera isso de mim. E assim, Paula, o perdão de Deus é um perdão tão puro que se a gente for comparar o perdão de Deus com o nosso perdão, quando a gente pede perdão a uma pessoa, né? Por exemplo, se eu te pedir perdão, eu vou esperar você me perdoar ou não, vou esperar um retorno. E de Deus não. Quando a gente pede perdão para Deus, Ele só espera que a gente se arrependa, creia no perdão e prossiga. E vou dar um exemplo assim bem simplesinho da gente, dona de casa, né? Se você pegar uma louça, lavar um prato, você acabou de almoçar, lava aquele prato. Você lava, você tem certeza que lavou bem lavadinho, tirou toda a gordura, você seca e guarda. Você não pega aquele prato de novo e vai ver, será que eu lavei direito? Não, você tem certeza que lavou, secou e guardou. Assim é Deus. Deus quando perdoa, Ele não pega e fala, será que eu lavei direito? Será que eu perdoei de verdade? Não, Ele perdoou. Então você se arrependeu, creia que Ele já te perdoou. Essa questão que a Michelle até colocou, que a gente costuma esperar, né, do próximo, um retorno, uma atitude diferente, uma forma diferente de agir, né? De repente a pessoa estava ali meio sem falar com a gente e aí a gente quer ver se ela perdoou mesmo. Peraí, deixa eu ver como que ela tá comigo agora. A reação dela, né? Deixa eu ver, será que ela voltou a falar, mas ela tá do mesmo jeito ou ela ainda tá estranha? E com Deus a gente não precisa desse retorno porque tá escrito, isso é certo. Isso é certo. Que é só se arrepender, é só a gente se tornar para Ele, se voltar para Ele, que Ele se volta para a gente. Então não há nessa necessidade da gente esperar, mas e agora? Agora eu vou sentir uma coisa, Deus vai fazer alguma coisa aqui dentro? Não vai. Já está feito, já está feito. Não é que Ele vai fazer, já está feito. Me arrependi? Está feito, está perdoado, né? Não é pelo sentir, é pela fé, né? É pela fé, como tudo na nossa vida, na vida espiritual, é pela fé. Não adianta a gente querer sentir algo para perdoar. Nunca a gente vai ter o desejo de perdoar alguém, porque a nossa vontade humana, ela vai sempre contra isso. Ninguém precisa ensinar para a gente sobre a gente sentir raiva, sobre a gente ter o desejo de não falar com uma pessoa porque aquela pessoa nos causou algum mal. Mas o perdão, por ser uma atitude, precisou ser ensinado. E é isso que a gente deve praticar todos os dias, relevar o mal que nos fizeram. Isso para a nossa vida, para o nosso próprio bem, isso para a nossa vida com Deus, até para a nossa saúde. Porque uma pessoa magoada, ressentida, ela fica até doente. Então vamos olhar dessa forma. O perdão, ele é um remédio que sara aquela ferida que foi deixada ali, que foi causada por alguém, tá bom? Essa é a nossa dica de hoje, nós ficamos por aqui e até o nosso próximo encontro. Tchau. Tchau.